Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nos encontramos para meditar o Evangelho deste dia, do capítulo 12 de São Mateus, que diz: Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje, ele vem nos mostrar a necessidade de compreendermos os mandamentos, de compreendermos a lei, né? Jesus, ele veio na nossa carne, né? Ele veio sujeito à lei. Jesus, ele veio nos ensinar que a lei, ela não é somente um cumprimento de regras, mas a lei deve nos levar necessariamente à necessidade do outro. A lei deve nos levar à caridade. Jesus, ele mesmo diz: Eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Então, a lei estava destituída da caridade, porque era apenas uma norma, era uma regra, era uma letra morta que ninguém era capaz de cumprir. E mais ainda, por causa da lei, nós condenávamos os outros. Jesus, ele foi condenado por causa da lei mosaica, né? Então a lei, ela deve ser um caminho para amarmos a Deus, mas também amarmos o próximo, para reconhecermos Deus no próximo, para acolhermos o próximo, para agirmos com misericórdia, com justiça com o próximo. Então, a lei é sempre uma proteção, um cuidado, sobretudo para com a vida. E aqui nesse evangelho nos mostra os discípulos que sentem fome, discípulos que têm fome e diante daquele dia que era um sábado, né? No sábado não se podia fazer nenhum trabalho, no sábado era um descanso, né? Então você não poderia fazer nada no dia de sábado. E os discípulos tiveram fome e começaram a tirar espigas, né? Então, aos olhos dos fariseus, dos letrados ali, eles estavam cometendo uma violação da lei, né? No entanto, Jesus, ele vai ensinar que mesmo descumprindo a lei, mas se isso levar a caridade, levar a saciar a necessidade do próximo, isso não é descumprimento da lei, porque a lei se resume no amor a Deus, no amor ao próximo. Jesus, ele veio nos levar à essência da lei, à essência do mandamento, a essência que é a caridade, que é a misericórdia. Eu quero a misericórdia e não sacrifícios, né? Mais do que rituais, mais do que ritos, mais do que oferendas a Deus, Deus quer a oferta do nosso coração, Deus quer a caridade, Deus quer a misericórdia. Por isso, somos chamados a entrar nesse espírito, no espírito da caridade, no capítulo 30, no livro do profeta Ezequiel, né, ele vem nos falar que o Espírito vai gerar essa nova lei, a lei do amor, a lei da caridade. Eu vou retirar dos vossos corações, né, esse coração de pedra e dar um coração de carne, ou seja, um coração capaz de amar, um coração capaz de acolher o próximo, um coração capaz de ir até mesmo além da justiça, né? A justiça, ela é boa, a justiça dá a cada um aquilo que necessita, a justiça também é viver a caridade,
mas Jesus ele foi para além da justiça, porque no nosso caso, né, para nós a justiça era certo que nós recebêssemos a morte. Podemos nos lembrar do ladrão, né, na cruz, o ladrão que está diante ali, o bom ladrão que chamam, né, e diante do crucificado, diante de Jesus, né, quando aquele homem, Jesus, ele é condenado ali, e até pelo ladrão ele é condenado, porque ele falou da caridade, falou do amor, e naquele momento, aquele ladrão que reconhece ali o Salvador, que reconhece Jesus, ele diz, né, pelo menos para nós somos dignos, nós merecemos o que estamos vivendo. Mas Jesus, ele não merecia, né? Ele não merecia morrer, mas ele morreu para nos salvar, para fazer justiça, para nos salvar dos nossos pecados. E ele morreu para nos dar justamente a misericórdia. A misericórdia triunfa da justiça. Então, nós devemos sempre, diante do outro, diante do próximo, olhar com misericórdia, né? Não nos paralisarmos somente na justiça, porque Jesus ele agiu com misericórdia conosco. A justiça, talvez, nos nossos relacionamentos, é retribuir a cada um o que merece. E a misericórdia não, a misericórdia é dar aquilo que aquela pessoa precisa. Então, por isso que Jesus vem falar da misericórdia. Eu quero a misericórdia. A misericórdia dá dignidade à pessoa. A misericórdia cobre uma multidão de pecados, né? Cobre o outro. Então, as nossas relações, o nosso dia a dia deve ser marcado pela misericórdia, deve ser marcado pelo amor. Que Deus nos dê a graça, a partir do Evangelho, de vivermos a misericórdia nas nossas relações para com os nossos irmãos. Deus te abençoe. Shalom.